Jesus, ele falava e muitas vezes por parábolas. Essas parábolas tinham interesse de aguçar o desejo do ouvinte a preocupar-se com aquela palavra a qual Jesus estava disponibilizando, entendendo os ouvintes que quem estava falando era o Mestre, era o Senhor Jesus. Em muitas ocasiões as multidões ficavam atônitas, dando ali atenção às palavras de Jesus, e muitas vezes nem compreendiam como Jesus falava de coisas tão sábias e tão profundas, sendo jovem, não fazendo parte ali aquele pessoal que chamava-se os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram ali alguns daquelas pessoas. Eles próprios, eles se autodenominavam os senhores, eles eram os anciãos conhecedores, né? Tinham toda aquela pompa, aquela autoridade sobre eles. E quando Jesus Cristo veio anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, eles todos ficavam boquiabertos, percebendo que o conhecimento deles não vinham do conhecimento dos quais eram semelhantes ao que eles pregavam. E as pregações de Jesus sempre foram muito profundas, sempre profundas. Eu quero abrir com você um texto. Na verdade, vou abrir dois textos com você. Mas primeiramente eu quero abrir Lucas capítulo 18. Lucas 18, eu vou começar no versículo 9. E nós tentaremos chegar até o versículo 14, quando Jesus conta a parábola de um fariseu e de um publicano. Jesus fala esta parábola logo após contar a parábola do juiz iníquo, que nós devemos ter o dever de orar sempre, jamais desfalecer, jamais desanimar, de entender que haverá em nossos corações muitas vezes motivações para desistir. Motivações que muitas vezes, por tanto bater a porta, você não ter obtido resposta, você pensar que não é para você tal coisa. Então Jesus, ele chama a atenção mais uma vez nessa parábola e diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aqui já temos elaborado o assunto principal dessa parábola de Jesus. Ele chama atenção, né, levando uma terceira pessoa, não fazendo que o ouvinte se sinta, né, vamos dizer assim, atacado, mas ele fala, olha, há umas pessoas que elas se acham melhores que as outras. Há algumas pessoas que confiam naquilo que possuem, que confiam nas coisas que alcançaram com o mérito dos seus braços, do seu esforço pessoal. Não que isso seja algo ruim, você trabalhar, você alcançar, você conquistar com os trabalhos dos quais você habitualmente tem feito, ou com o tempo de dedicação, de degrau em degrau. Nada disso é errado. Não, Jesus não está condenando as pessoas que possuíam alguma coisa, mas ele condena que algumas pessoas confiam em si mesmos e acabam esquecendo-se de Deus. Acabam achando-se orgulhosos a ponto de encontrar em seu coração que eles podem desprezar os demais por acharem ser mais virtuosos, mais poderosos, mais conhecedores do que os demais. Então Jesus conta essa parábola de dois homens, dizendo assim, dois homens subiram ao templo, os dois foram fazer a mesma prática, os dois tomaram a mesma postura, os dois foram orar. Um deles era fariseu e o outro era um publicano. Ambos, os dois ali foram orar, porém eram distintos. Eles eram pessoas que buscavam a Deus nessa oração, mas cada um tinha uma maneira de conduzir sua vida. O fariseu, por sua vez, todo religioso, cheio de doutrinas, cheio de jargões que eles praticavam, que queriam sempre estar demonstrando, ele se coloca de pé e orava consigo desta maneira. Ele começou a orar consigo e falava assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo.
Note que essas palavras do Senhor nos fazem compreender que há muitas pessoas que elas atribuem a grandeza de suas vidas, ou as posses que elas têm, ou aquelas conquistas, ainda que sejam de posições, está no alto escalão hierárquico da vida, chegou aos grandes patamares, respeitado pelas pessoas, respeitado por todos. Você é aquela pessoa de renome. Ao passar do tempo, você foi conquistando espaço. Você tem uma empresa que está cada vez mais expandindo. Você tem notado dentro do seu coração que você se tornou esse fariseu. Porque o fariseu, ele batia no peito. Não, eu sou a pessoa mais justa do mundo. Eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa, né? O eu sou sempre à frente, né? Ou eu não sou, como ele disse, eu não sou como os outros homens. Ele reconhecia em seu coração que ele era melhor que os demais. E um dos grandes problemas das pessoas era em ter a convicção que elas são melhor que as outras. O Senhor Jesus jamais fez acepção de pessoas, jamais ele falou que um seria maior ou menor. E inclusive, se ele falou, ele disse, quem quer ser o maior vai ser servo, vai ser o serviçal dos demais, vai trabalhar em prol dos demais. O Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, ele diz assim, que nós devemos aprender no nosso coração que os outros são maiores que nós. Que as outras pessoas, nós temos que ter essas pessoas como pessoas maiores que nós mesmos, para que nós não queiramos estar olhando com olhares altivos. E às vezes é o que acontece com algumas pessoas, esse olhar altivo, esse olhar invejoso, esse olhar de muitas vezes você não falar, talvez não fale, mas as suas atitudes levam você diretamente a ser esta pessoa. E assim o Senhor usa deste exemplo, inclusive ele usa coisas da religião. Ele fala, olha, eu sou uma pessoa que dizimo, eu sempre a 10ª de tudo aquilo que mensalmente Deus coloca nas minhas mãos, eu entrego ao Deus poderoso. Eu sou dizimista, eu não sou igual a esses outros não. E outra coisa, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele achando-se que estava, né, toda aquela pessoa cheia de si mesma, falando de si mesmo, chega então o publicano. No mesmo culto, no mesmo ambiente onde está o fariseu orando, Jesus então conta que o publicano faz uma oração, semelhantemente à oração do fariseu. Mas olha como ele ora. O publicano, porém, estando em pé de longe, ele não quis nem se aproximar ali do altar, onde estava o local, ali na tribuna, no púlpito, ele fica de longe, o mais longe que ele pode. Aí ele nem ainda queria sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Note que as palavras da segunda pessoa, o publicano, quando ele começa a sua oração, ele não está somente demonstrando que ele precisa de Deus. No entanto, que ele chega dentro do templo, ele baixa a cabeça, ele se curva com uma posição de reverência, compreendendo que por si só, por ele mesmo, ele não alcançaria perdão. E quando ele toma essa atitude, o que é mais, vamos dizer assim, o que é mais bonito nessa mensagem é ver que ele baixa a cabeça e fala, Senhor, tem misericórdia. O ato de misericórdia não é ter dó de alguém. O ato de misericórdia não é ficar, ai, coitadinho dele, olha só, ele está chegando até Jesus pedindo misericórdia, mas ele está reconhecendo que é um pecador. Embora o fariseu ele tivesse práticas que de certa forma são práticas de boas obras. As obras do fariseu eram obras bonitas, mas ele não reconhecia ser um pecador.
E o que mais acontece no coração das pessoas é isso, que elas acham que são mais justas que outras pessoas. Alguns se acham mais dignos de salvação do que outras pessoas. Desculpe que eu vou falar para você da maneira que eu vou falar, mas compreenda com o seu coração, não seja aquela pessoa dura que contraria a palavra, mas você ouve a pregação, e se essa pregação ela está envolvendo a tua família, você já é aquela pessoa que dá nos dedos, né? Porque essa aqui, a culpa disso aqui é sua, você já acha todo mundo. A pregação nunca é para ela entrar no seu coração, é sempre para todo mundo. Você até fala, tá vendo o que o pastor falou? Viu? O pastor tá falando para você isso aí. Tem pessoas que ela não consegue compreender que Deus fala de maneira individual. Veja que a palavra ela faz uma atacada, ela pega todas as pessoas. E cada uma delas, cada pessoa tem uma direção de Deus. Veja que Deus fala ao mesmo tempo e cada coração alcança a necessidade que Deus tem para falar com ela. Agora, você que acha que você tem essa autoridade acima das demais, você que quer tomar a postura de como se você fosse a pessoa mais santa do mundo, o apóstolo Paulo disse, todos pecaram e destituídos, ou seja, perderam a presença de Deus, perderam a glória do Senhor. Todo ser humano, ele nasce no pecado de Adão, todo ser humano. Por isso que, inclusive, o Paulo fala lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas capítulo 5, vamos junto lá? Gálatas capítulo 5, o versículo é o 20, deixa eu pegar o versículo chave, eu sei que o 22, é o 22, Gálatas 5, 22. O que a nossa carne, ela sempre quer fazer, quer ver? Gálatas 5, versículo 22. Não, vamos primeiro pegar ali as obras da carne antes das obras do Espírito. Vamos a partir do versículo 17. Gálatas 5:17. Diz assim: porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a carne não quer que você vá fazer, que você tome uma postura de acordo com o Espírito de Deus. E assim bem como também, quando o Espírito de Deus está no seu coração, ele está o tempo todo tentando afastar você da tua carne, dos seus desejos, dos seus desejos pecaminosos. Por isso ele fala, sempre vai ter uma oposição. Aí diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Ele aqui fala que um conjunto de coisas que atribui-se à carne, que é a carne que gosta disso. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, aqui a idolatria a todos os sentidos, a idolatria a imagens, a idolatria à igreja, idolatria a pastor, ao padre, ao papa, a idolatria, todo tipo de idolatria até o futebol, né? Tem gente que idolatra um jogador de futebol, idolatra um político, né? Uma idolatria. Toda idolatria que tira, né? Que você coloca o ídolo, esse é o meu ídolo, a pessoa morre por causa daquilo. Nós temos que dar todo louvor e adoração só a Deus, e nenhuma outra dessas coisas. Então, a idolatria em todas as escamas, assim posso dizer, também é obra da carne. Aí ele fala feitiçarias. Aqui o feitiçaria você pode colocar as mandingas, as simpatias, tudo que você já ouviu já de que as pessoas inventam aí fora. Isso aqui é para quebrante. Porque isso aqui é para poder fazer uma amarração no casamento. Isso aqui é por causa daquilo outro. Esse negócio aí você tem que deixar. Tudo isso é feitiçaria. É alguém tentando fazer alguma coisa para que um espírito maligno opere por ela. Tudo isso é feitiçaria.
Pare com essa simpatiarada aí que você aprendeu com a avó, com a tataravó, com não sei quem. Feitiçaria é obra da carne. Aí ele fala mais: inimizades, porfias, sabe aquelas pessoas que gostam de ficar sempre porfiando, sempre brigando por algum motivo? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas que se assemelham a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as obras da carne são estas. Veja aqui, fazendo o comparativo com os textos que nós lemos no Lucas 18, que as obras da carne do ser humano, elas vão levar você a procurar Jesus, a ir para a igreja e continuar sendo um religioso. Então, essas práticas da carne te fazem você bater no peito como fariseu, dizer, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E note que a intenção do fariseu, a compreensão do fariseu é: não sou como este publicano. Ou seja, eu não peco como este homem peca. Eu não sou fraco como este homem é fraco. Nota aqui também, quando as palavras que saem da boca dele são a expressão do que ele é. A palavra de Deus diz que a boca, ela só fala o que do seu coração está cheio. Se seu coração está cheio dessa maldade, dessa ignorância, dessa hipocrisia, se a tua carne te faz você fazer coisas das quais você teria vergonha a contar para alguém, expor para alguém, eu vou dizer para você, o mais rápido possível, aprenda com Jesus a ser como o publicano. Por quê? Porque o publicano, ele reconhece ser pecador. Agora você quer ficar julgando os demais, você quer sentenciar céu e inferno para as pessoas. Ontem na igreja, no culto de domingo, eu comentava uma coisa. As pessoas muitas vezes são juízes dos demais. Elas são juízes severos, rigor severo para quem peca, que não faça parte do seu ciclo de pessoas que você ama. Se essas pessoas que você ama, elas pecarem algo grotesco, como você condena os demais, aí você tenta absolver essa pessoa. Ou seja, você tem 2 pesos e 2 medidas. Para uma pessoa você pesa de um jeito, para outra pessoa você pesa de outro. Você é aquela pessoa que puxa a sardinha em favor de quem você ama e para os demais você, se puder, você até expulsa a pessoa da sua presença. Então, Jesus está contando a parábola lá de Lucas capítulo 18, versículos 9 em diante, ensinando para a gente que existem pessoas que elas andam na sua carne e arrotam santidade. O fariseu estava arrotando santidade. O fariseu estava ali se dispondo a dizer, não, porque eu sou, porque eu faço, porque eu não sou como esse pecador. Aí vem o Gálatas 5, versículo 22, onde nós terminamos aqui em Gálatas, que o apóstolo Paulo nos faz entender o que o fruto do Espírito faz dentro do ser humano. Já o fruto do Espírito, este é uma afirmação, é amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Este fruto, o fruto do Espírito, carrega consigo amor, paz, longanimidade, benignidade e todas as demais coisas que nós falamos. São 9 partes do que algo que Deus faz em você. Quando você é cheio do Espírito Santo, você reconhece quem você é, você reconhece o pecador, você olha para dentro de si e bate no peito igual o publicano. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então o pecado que estava disposto ao coração, a vida, a conduta do publicano, é exposta quando ele é sincero.
Vou falar uma coisa para você. E eu acho de verdade que estou falando com algumas pessoas agora que precisavam ouvir o que eu vou te falar, que precisam ouvir isso. Você não é ouvido em tantas orações que você faz, você vai tantas vezes para a igreja, você se envolve tanto no meio religioso e você nunca obteve o milagre que você espera. Você nunca viu uma resposta. Você tem um filho que às vezes ele está andando um caminho tão torto que você sofre por saber o quão errante tem sido esse filho. Tem sido uma vergonha para você, mas você não fala que a culpa é do demônio que está agindo ali, você não ora contra aquele demônio, você fala que a culpa é daquela amizade, a culpa é da filha do vizinho, a culpa é daquele amigo que chegou e veio trazendo ensinamentos errados. Essa pessoa pode ter agido errado, só que se você pensar um pouquinho, você vai perceber que cada um tem a sua escolha. Ele escolheu andar assim. Ele escolheu andar nesse caminho errado, não porque alguém apresentou o caminho errado, mas ele escolheu. E você, quando vai orar, você pede até que essa pessoa morra, para ver se seu filho começa a andar nos trilhos, começa a andar nos eixos. Então, escute bem o que eu estou falando. Você é um fariseu. A senhora faz parte dessa tribo aqui dos fariseus. Porque, ao contrário do que você está falando e agindo, a senhora tinha que tomar essa decisão. Olhar para dentro de si. Senhor, que meu filho reconheça o pecado dele. E que as pessoas que estão andando e levando e ajudando ele ao mau caminho, que essas pessoas se arrependam também. Mas pelo contrário, você quer que a pessoa morra, você está desejando mal. Isso é a obra da carne. Que estranho você orar a Deus em espírito, cheio de santidade, em favor de quem você ama, mas em favor do outro, que assim bem como os seus também estão errantes, assim como essas pessoas que você ama erram, elas também precisam também da salvação. Veja que teu coração está distante. E por fim, termino em Lucas 18, versículo 14, para a gente orar. Ele diz: digo-vos que este desceu justificado, falando do publicano descendo para sua casa justificado, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo, entenda, não é quem é humilhado por alguém, mas quem a si se humilha, este será exaltado. Se humilhar, gente, olha, eu vou dizer para você, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil se humilhar. Você se auto-expor, você se colocar na posição de errante. Eu sou errado, eu estou no pecado. Essa humilhação, ela faz que você renda-se diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha. E assim, então, dessa maneira, Deus exaltará você. O que é exaltar? Deus vai tirar você desse fundo de poço. Deus vai te colocar de pé. É tempo de você se animar a buscar de Deus. Busque ouvir mais as pregações para você limpar seu coração. Para você viver com Jesus com verdade e sinceridade. Amém? Eu quero orar por você agora. Você que precisa dessa ajuda. Você que não consegue perdoar. Você que tem esse desejo maldoso, você que realmente, literalmente é uma pessoa má, você sempre procura fazer o mal para as pessoas. Eu quero orar com você agora. Pegue seu copo com água e vamos nos apresentar a Deus. Pai querido e amado, como todas as manhãs nós aqui nos apresentamos em oração diante de Ti. Não somos melhores que ninguém, mas chegamos com fé que aqueles que oram, meu Deus, sempre obterão resposta. Aqueles que sempre clamam diante do Senhor dia e noite acharão resposta. Aqueles que oram ao Pai terão resposta do Pai. E por isso nós chegamos ao Senhor, que é o nosso mediador, que leva as nossas orações até o Pai. Tu que media a nossa ida até o céu, Jesus, o Senhor que fez a obra redentora, completa, já está feito.
Por isso aqui estamos, Pai, nos rendendo diante de Ti e reconhecendo que somos falhos e que precisamos, como o Senhor disse, que sem mim nada podeis fazer. Então, pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor derrame sobre as águas que consagramos ao Senhor, que seja como um remédio, como o apóstolo Paulo em Atos falava, no Atos 19, que era tantos os trabalhos e tantos os enfermos que ele não conseguia ir até os locais para oração. Então ele recortava retalhos dos seus aventais e enviava para as pessoas doentes, enfermas, endemoniadas, e elas eram libertas. E nessa fé, Pai, como o apóstolo Paulo fazia, eu oro também nesta fé, crendo, Jesus, que as pessoas que beberem desta água serão agora, em nome de Jesus, libertas dos demônios, serão curadas dos enfermos, das suas enfermidades, assim bem como, meu Deus, sinto do coração de orar por esta pessoa que tem um problema sério na coluna. Há um problema seríssimo, há um desvio que essa pessoa, ela já está crescendo como um caroço na coluna, ela já está ficando toda torta, Pai, é como se ela estivesse já à beira de não poder mais caminhar. Por isso eu estou aqui, Jesus, pedindo ao Senhor, coloca tudo no lugar, vértebra por vértebra, faça essa pessoa voltar a uma postura normal para ela andar, para ela voltar a ter uma vida normal. Jesus, passa neste corpo agora doente, essa pessoa que está enferma no hospital, internada, essa pessoa que está tomando soro agora, os médicos já fizeram exames, estão tentando descobrir o motivo do que essa pessoa tem tantas enfermidades, ela está tão fraca, batida, imunidade baixa, e os médicos não descobrem qual o problema. Mas o Senhor é o Senhor dos senhores, e o Senhor é aquele que adentra lá o mais profundo. O problema mais escondido para o Senhor não é um problema, porque para Ti tudo é possível. Então, meu Deus, que com a fé que temos nessa oração, coloque nestas águas uma unção do céu, para que todos que beberem com fé desta água, ainda que seja por fé, por outra pessoa, que sejam livres, libertos, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água em nome de Jesus.